Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, nós vamos ler do 23 ao 28. Ou ligue a sua Bíblia, amém? Enquanto você pode postar, você pode mandar essas mensagens, você pode animar o coração de pessoas que você conhece, às vezes que não são membros, e que você pode compartilhar aquilo que você está provando por aqui. Para isso, os crentes, especialmente para os crentes, servem essas mídias sociais para a gente espalhar a palavra de Deus. Não é só para ficar recebendo coisinhas nojentas, é para a gente enviar coisas boas. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pai, oramos em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, sempre poderosa, rica nos ensinamentos, na exortação, no ânimo. Nós oramos, Pai, para que todo o propósito do Senhor, assim como é a Tua promessa, ela venha se cumprir hoje. Certamente não voltará vazia. Vidas sairão daqui, tocadas, transformadas, dispostos a fazer algo, Pai, que comprove a aplicação dessa palavra no cotidiano. Nós oramos que todo espírito contrário, toda vontade contrária, que vá embora em nome do Senhor Jesus, e que esse espírito de luz, esse espírito de paz, de crédito à Tua palavra, de fé, possa tomar conta dos nossos corações, e nós saímos desse lugar cheios da Tua palavra, que é a própria pessoa do Senhor Jesus agindo em nós e através de nós. Obrigado, Pai, nós repreendemos o mal, esses espíritos malignos que tentam roubar essa semente bendita do nosso coração, e entregamos todos os nossos pensamentos, nossas emoções, toda a nossa fé, Pai, a nossa percepção, a capacidade de entender, nós colocamos em Tuas mãos. Espírito de Deus, tem liberdade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aplaude a palavra do Senhor, querido. Glória a Deus. Queridos, é muito importante a gente compreender o significado dessa reunião, para que realmente a gente usufrua de todos os benefícios que a ceia do Senhor propõe para nós, especialmente para o nosso crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente aqui? Todos nós queremos. Nós estamos enjoados de ficar estagnados. Eu não quero permanecer no estágio que estou, quero ser, porque a Bíblia diz de glória em glória, que a vereda do justo, cada dia ela brilha mais, até ser dia perfeito. Então, é proibido que a gente fique estagnado, a gente precisa crescer e brilhar cada dia mais. E ao participar da ceia, nós precisamos olhar muito cuidadosamente algumas coisas. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para o próximo, precisamos ter um olhar também para o nosso futuro, temos que ter também um olhar para o nosso passado e também um olhar à nossa volta. Tudo isso que eu falei está inserido nesse texto, e é assim que nós recebemos, que vamos receber certamente todos os benefícios que essa ceia do Senhor, que esse contexto, essa festa nos proporciona. A ceia do Senhor, ela tem um grande significado para nós. Então, nós não podemos tratar a ceia do Senhor apenas como uma reunião a mais, um culto a mais aqui na igreja. Não, a ceia, ela é talvez não, certamente ela é a nossa reunião maior, a nossa reunião com um propósito mais definido. Por quê, querido? O que Jesus fez naquele dia jamais poderia cair no esquecimento de qualquer pessoa que se diz um cristão
verdadeiro. Muitas coisas aconteceram naquele discurso, naquela conversa de Jesus com seus discípulos, nesses ensinamentos de Paulo, tudo aquilo que aconteceu durante, antes e durante a crucificação, ou ali todo o sacrifício de Jesus. Então não tem como a gente obter todas as bênçãos dessa mesa sem antes a gente compreender o real sentido da mesa do Senhor. Nós precisamos entender algumas coisas, e uma delas é que os nossos olhos precisam, como eu falei, estar para o Senhor. Nossos olhos precisam estar para cima, o versículo 24, e tendo dado graças. Então essas palavras nos conduz a olhar muito além desse mundo limitado e pecador que nós vivemos. Olhar para cima, querido, é olhar para o Pai. Então, e olhar para o Pai numa atitude de gratidão. Você percebe que todas as vezes que Jesus ia interferir em alguma situação, ele sempre olhava para o Pai e ele dava graças a Deus. Graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Quando ele foi multiplicar os pães, graças te dou. Jesus estava, através dessas palavras de gratidão, manifestando a sua real gratidão por Deus. Gratidão, querido, porque nós precisamos ter, porque foi Ele, o Pai, que nos proporcionou esse caminho para a gente sair desse estado de miséria e de pecado que nós vivíamos. E essa saída, ela só está somente no sangue e no sacrifício do Senhor Jesus, que foi simbolizado, ele mesmo disse, através do pão e do cálice que nós participamos dessa mesa. Então entenda, querido, não são também esses elementos, o pão e o vinho em si, que traz assim o significado do que a ceia representa. Não é isso. Nós sabemos que esses próprios elementos, em algumas religiões, eles são até idolatrados, Às vezes eles são mais idolatrados do que o próprio significado dele, que é o quê? A graça do Pai para nós. Então, o pão e o vinho, eles não podem salvar. E o vinho que está aqui, eles não têm o poder de curar, de perdoar pecados. Esse pão e esse vinho não têm poder algum de purificar ou santificar as nossas vidas. Ninguém se torna mais santo porque participa da ceia do Senhor. Então, olhar para cima é reconhecer que foi a graça do Pai. Essa graça, esse favor que nós não merecemos, é que levou o Senhor Jesus à cruz. E esse, querido, é o fato maior e o mais importante a ser lembrado. Então, o pão e o suco que nós usamos aqui são elementos que memorizam esses fatos. Foi isso que Jesus disse quando ele repartiu aquele pão. Isso é o meu sangue, esse é o meu corpo. Isso traz à memória o sacrifício que eu vou fazer por vocês. E não há como a gente lembrar disso sem ser totalmente agradecido pelo que o nosso papai fez por nós. Não há como, querido, porque essa mesa é um lugar de choro, tanto de alegria como de tristeza. Ela custou muito caro para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade, dai graça, porque essa foi a vontade de Deus. Mas nós somos, querido, diariamente, aí bombardeados com tantas notícias, especialmente nesses dias, nós somos bombardeados com tantas notícias negativas através dos meios de comunicação, das mídias, e essas notícias, elas têm o poder, querido, de determinar o modo, como nós interpretamos certas circunstâncias na nossa vida, e até mesmo no meio dos nossos relacionamentos. E aí, querido, tudo que é tipo de pessimismo, por menor que ele seja, então ele pode assim superar os motivos que são muito maiores da nossa gratidão para com Deus. Aí, ao invés de ficar dando graça, nós ficamos fazendo o quê? Dando murmuração para Deus. Porque deixamos os motivos, os problemas, as dificuldades, superar
por causa de tanta coisa que estão lançando na nossa mente. Dê uma sentença à sua mente, dê uma sentença. Mente, você sempre vai ser grata, não só porque Deus nos dá tantas coisas boas, mas nós vamos tentar, nós vamos lutar, nós vamos batalhar para tirar daquilo que nós achamos que não é bom, coisas boas, porque aquele que é bom, tira coisas boas, aquele que é ruim, até das coisas boas, consegue tirar o que não é bom, o que não presta. E às vezes, querido, sem perceber claramente esse processo, nós vamos nos tornando cada dia mais, ou gradativamente, murmuradores. Nós começamos, ao invés de agradecer, murmurar contra Deus. E a murmuração foi um dos pecados, né, que o povo lá, ao ser tirado do Egito, cometeu e eles praticou contra o Senhor naquele deserto. Então o Senhor enviava para eles maná todo dia, tinha algo que os protegia do sol, do calor, tinha algo que os protegia do frio, mas o povo nunca agradecia a Deus. Pelo contrário, esse povo constantemente reclamava. Eles reclamavam até das bênçãos do Senhor. O maná era todo dia o mesmo, e devia ser algo maravilhoso, porque vem do céu. Eles reclamavam de tudo, até das bênçãos que recebiam. Você conhece alguém assim? Assim meio camufladinho, erga a mão, né? Não é fácil. Tem gente que você vai levar uma cesta básica, ele diz: você está pensando que eu estou morrendo de fome? Você está pensando que eu estou precisando? Não, eu só quero te dar um presente, né? Tem gente que consegue, tem um problema em você. E eu vou citar aqui uma frase do Chicão que eu vi hoje no Relação de Frases da Márcia. O Chicão tem uma frase que diz: o murmurador abre o chão sob os seus pés, o adorador abre o céu sobre sua cabeça. Podemos dar um aplauso mais uma vez, querido? Porque a gente vê lá, isso aqui é literal, Chicão, né? Um versículo segundo o Chicão, né? Porque lá no deserto, literalmente, quando aquele povo começou a murmurar e começou a idolatrar, se levantar contra Deus, levantar outros deuses, foi isso que aconteceu. O chão abriu e engoliu milhares daquelas pessoas. E eu, querido, não quero dizer com isso que nós devemos, né, menosprezar problemas ou, né, até ignorar os problemas da nossa vida. Eu não quero dizer isso, que nós devemos ter aquela visão assim um tanto ingênua, né, imatura com os nossos deveres. Não é isso, mas é ter lucidez para a gente lidar, né, com esses problemas de uma forma, de um modo que a gente não permita que esses motivos, né, na nossa vida se tornem a ingratidão e essa constante insatisfação. Precisamos ter cuidado se um sentimento de insatisfação entra na nossa vida, né? Você começa a sondar, o texto que lemos diz para a gente sempre fazer uma análise de si próprio, para ver se no nosso coração há satisfação ou insatisfação. Se a constância de murmuração, de reclamação na nossa vida permanece, é um sinal que o nosso coração está dando aí luzes vermelhas para o sentimento de ingratidão. Ser grato, querido, não é uma reação ocasional, mas é uma experiência positiva. É uma conduta, deve ser uma conduta cristã permanente. Ser grato, querido, deveria ser ou deve ser o nosso estilo de vida. Todas as pessoas que conhecem você, deveriam te apelidar o gratidinho, né? Aquele só tudo dá graça. Quando, né, os outros ofendem, ele dá graça. Essa deveria ser o nosso estilo de vida. E a vontade de Deus deve ser o motivo dessa nossa conduta de gratidão. É quando observamos a vontade de Deus, não ficar questionando a vontade de Deus, duvidando da vontade de Deus, mas muito pelo contrário, dar graças a Deus. Como Pedro e João, que a gente sempre cita, deu graças a Deus porque tomaram uma sova, foram presos, né, foram humilhados. Dá graças a Deus. Portanto, querido, dar graças a Deus ou ser grato não se trata mesmo de uma sugestão, mas é de uma clara, né, uma evidente declaração da vontade de Deus para que nós sejamos agradecidos, não só em momentos da nossa vida onde acontecem coisas que nós desejamos ou coisas que nós queremos sonhando, não.
permanentemente nós precisamos. É um estilo de vida, de gratidão. Não são, a marca da nossa vida, ela não é dirigida, ela não está, ela não se altera por coisas, não tem essa dinâmica lá em cima, lá embaixo, não. Ele é constante, constante, amém? Então essa vontade de Deus, ou essa vontade, ela não é uma coisa assim, sem ser distinta ou abstrata, inalcançável, não é uma coisa oculta, mas ela foi revelada em Cristo Jesus para nós. Toda a graça do Pai, ela deixou de ser uma coisa só de palavra, porque Jesus é a graça do Pai manifestada para nós. Ele é o modelo aí, né, pelo qual nós obtemos forças para a gente ser grato. Está difícil para ser grato? Corre para Jesus, se encha do Espírito Santo, que é impossível não dar graças em tudo, mesmo quando as nossas circunstâncias, elas não são lá como nós esperávamos. E eu quero perguntar para você, para mim também, você se acha uma pessoa grata pelos benefícios ou pelos fatos, pelos acontecimentos que tenha, né, surgido aí na sua vida diária? Você se acha uma pessoa realmente grata ao Senhor? Vamos para o próximo. Então nós precisamos ser o quê? Olhar para cima. Olhando para cima nós vamos ser gratos. Mas não é somente olhar para cima. A ceia do Senhor também nos direciona a observar o passado. Versículo 24. Fazer isso em memória de mim. Então, olhar o passado nos ajuda, querido, a estabelecer entre nós e Jesus um motivo que é comum. Nós e Jesus, um motivo comum. Qual é esse motivo? Nós estamos aqui e nós vamos estar no céu. Jesus esteve aqui e ele esteve no céu. Nós temos esse motivo em comum. A graça, a ceia do Senhor proporciona isso para nós. Graça, ela é um fato do passado, né? A morte de Cristo lá na cruz, né? Então, Cristo na cruz, ela é um quadro, né, que nunca deverá ou deveria ser apagado da nossa mente. Nós precisamos ter essa memória do que Cristo é e foi naquela cruz, para que a gente mantenha esse espírito de gratidão. Isaías 53:5 diz, ele retrata essa imagem, né, de Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, querido, ele não poderia, se quisesse, ter saído daquela cruz? Você acha que não? Claro. E se ele clamasse ao Pai por isso, tenho certeza que era isso que acontecia. Mas se ele tivesse, querido, feito isso, jamais nós poderíamos ser salvos. E é essa memória que nós temos que ter na cruz, porque ela rasgou um compromisso que o diabo tinha, que nos acusava, que nos prendia nele, e nos deu Deus nos deu uma escritura livre para ser dele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus por causa daquele sacrifício, daquele ato lá do passado. Foi por amor a nós que Jesus se dispôs a morrer por mim e por você. Às vezes, querido, nós deixamos que alguns fatos tão insignificantes marquem as nossas vidas. Alguns fatos tão insignificantes, nós permitimos que essas coisas marquem a nossa história, mas nós esquecemos de deixar que Jesus, né, e o que ele fez naquela cruz, marque profundamente a nossa vida. Às vezes nós não conseguimos, nós não temos essa dimensão, nós ficamos buscando esse entendimento, nós queremos explicar isso agora, querido. Isso não se explica. Você é pela fé, você se envolve, você se entrega, e você sabe pela fé, você crê pela fé, que um dia alguém lá no passado aceitou o sacrifício de morrer numa cruz, para que nós tivéssemos direito de morar no céu. O que Jesus fez, querido, foi algo horrível. O que nós vemos nesses evangelhos todos, né, nos filmes que nós assistimos, faz assim uma alusão, a gente consegue ter uma dimensão
desse nível de tortura que Jesus sofreu, mas não conseguimos ter a dimensão na realidade. E uma das mais terríveis formas de punição daquela época era a crucificação. Porque na crucificação, querido, era uma mistura de vergonha, de tortura, de dor, de agonia e morte, querido. E foi o que Jesus sofreu por mim e por você. Por isso não podemos esquecer esse passado. Era a mais humilhante, querido, de todas as formas de execução. Eles deixavam essa pessoa que estava condenado à crucificação nu, e esse condenado, ele era impiedosamente açoitado por aqueles carrascos, e eles usavam um azorrague, que era uma tira de couro de várias, né, um chicote de couro com várias tiras. Na ponta dessas tiras eles colocavam pedaços de ossos com cortante e mais alguns pedaços de metais para perfurar, para poder causar sofrimento à vítima. Podemos esquecer de um passado, querido, enquanto era o meu e o seu castigo que estava sobre ele. Ele só passou isso para não deixar que a gente passasse por isso. Não podemos esquecer alguém que sofreu de tal maneira por nós. Muitos, querido, não resistiam. Era tão forte isso, era tão terrível, que muitas pessoas não aguentavam o flagelo até o fim. E eles nem iam para a cruz, porque morriam antes da crucificação. Tão terrível era aquilo. E aí os que sobreviviam àquele flagelo, então o flagelo, eles eram obrigados a carregar aquela cruz pelas ruas da cidade, até aquele lugar onde eles seriam crucificados ou executados. Então, queridos, seminus, com certamente, com a carne, aquela pele toda dilacerada por aquele açoite, aqueles castigos que eles haviam sofrido, eles eram expostos. Depois de tudo isso, aquele escárnio da multidão, eles eram obrigados, seminus, a andar no meio da multidão, carregando ali aquela travessão da cruz, e a multidão toda cuspiam neles, atiravam coisas e falavam terríveis coisas aos condenados. Jesus passou por tudo isso. Imagine, querido. A gente vê algumas vezes algum jogador dar uma cuspida, o rolo que dá, a ofensa que isso causa. Mas certamente ninguém recebe uma cuspida sem que algo tenha feito. Mas Jesus não fez nada. Jesus não fez nada. Para receber os xingamentos, a humilhação, para receber aqueles objetos que eram atirados e as palavras que ele ouvia. É muito fácil, querido, imaginar que nos momentos finais ali da agonia de Jesus, num esforço ali sobre-humano, né, eu consigo imaginar isso, Jesus ali naquela cruz sendo sufocado, ele tentando erguer, quem sabe, os seus pés pregados com aqueles pregos, para aliviar o peso dos seus braços. Seu corpo exercia um peso sobre os seus braços. E ele querendo falar alguma coisa. E a gente fica imaginando que coisa eu diria. Me tira daqui, eu faço qualquer coisa, eu nego, eu falo, eu negocio, me tira daqui. Mas o que ele diz em meu lugar, Pai, tire deles esse pecado. Não impute aos seus carrascos a culpa por isso. Perdoa os carrascos. Foi isso que talvez Jesus se esforçou muito para dizer. E depois ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? E no último e derradeiro esforço, Jesus gritou: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você não vê nenhuma palavra clamando por fugir daquele lugar, porque estava pensando em mim, em você e naqueles próprios carrascos que o crucificavam. E aí ele morre. E aí ele cumpriu, com o seu sacrifício. E aí o Cordeiro de Deus livra-nos com o seu sangue,
que foi derramado todo naquela cruz, sua vida se esvaiu naquela cruz, os pecados de toda a humanidade. Não há mais nenhuma pessoa no mundo, do maior, do menor, do mais ruim, do mais carrasco, do mais perverso, do mais pecador ao mais santo, nenhuma pessoa que o seu pecado não foi perdoado naquela cruz, se tão somente ele reconhecer o sacrifício de Jesus. Amados, isso nós não podemos esquecer de forma alguma. Então, aproxime-se dessa mesa, querido, e entenda o significado dela para você. Aceite que nós fomos alcançados por cada um daqueles açoites, cada uma daquelas humilhações, cada um daqueles pregos, aquela coroa, o clamor de Jesus, todo dilaceramento no seu corpo, toda vergonha, toda a minha sua nudez, que fala da exposição do nosso pecado, foi isso que nos deu o direito, querido, de poder vivermos livres para amá-lo e para adorar e para entrar na presença do Pai. Esse memorial, querido, tem que produzir uma marca tão grande na minha vida e na sua vida, que essa marca tem que cobrir todas as outras marcas na nossa vida. Nada, querido, na nossa vida pode ser maior do que isso. Não pode existir na nossa memória nenhuma ofensa, nenhum pecado, nenhuma rejeição, nenhuma humilhação que ocupe o lugar daquilo que Jesus fez naquela cruz. Ele colocou em nós a marca do seu sangue, que deve ser maior, superar todas as demais coisas na nossa vida. Isso é olhar para o passado, olhar com o propósito certo para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós não podemos, querido, celebrar um Cristo morto, como também não podemos esquecer da sua morte naquela cruz. Não celebramos um Cristo crucificado, vivo, mas não podemos esquecer que Ele passou pela cruz. Isso mantém o nosso coração sempre grato. E um coração grato é onde Deus estabelece cura. Um coração gratidão é um convite para Deus trazer cura. Por isso que aqueles que se aproximam dessa mesa, com essa memória, olhando para o alto, olhando ao passado, reconhecendo o que Jesus fez, recebe bênção do Senhor. Mas devemos olhar também ao nosso redor, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando nós participamos dessa mesa, nós estamos anunciando a morte do Senhor, nós estamos pregando o Evangelho do Senhor. E esse versículo não apenas nos leva a olhar ao redor, como também nos incentiva a anunciar essa verdade, qual nós fazemos parte, esse reino, a outras pessoas. Quantas, querido, quantas pessoas, quantas vidas ao nosso redor, elas estão perecendo, porque falta para elas a esperança que você já tem. Falta para elas esse evangelho, essas boas novas que alimenta, querido, todo o coração humano. Esse evangelho, essas boas novas que dá vida. Vida. O evangelho é esse tônico que tira, a pessoa da morte e da vida. E há muitas pessoas, querido, que estão, totalmente desidratadas espiritualmente, e elas não querem saber dessa água da vida. Lembra da mulher do poço de Jacó, depois que Jesus... Mas ela não tinha nem conhecimento, ela tinha uma série de dúvidas, está cheio de pessoas com muitas dúvidas. Quem aqui é de sítio já sabe, Você já viu quantas vezes você vai dar água, às vezes, para um cavalo, o cavalo está lá, tem tanto tempo, ele está comendo, você leva um balde de água para ele não quer tomar água. Mas quem cuida de cavalo já sabe, leva na mão um punhado de sal, porque sabe que ele tem que tomar água, mas ele está satisfeito com o capim e não quer beber água. E aí você dá o sal, ele come o sal, sente cedo, vai lá, enfia a cara no balde
e ele toma toda aquela água do balde. O que é que Jesus disse que nós somos? O sal da terra. Por quê? Por que é que nós precisamos ser sal? Para despertar nos outros essa sede, esse desejo da água da vida. Quando você se apresenta à pessoa, olha o que Jesus foi. Se você beber dessa água, Jesus encheu a boca dela de sal. E está dizendo, vocês são o sal dessa terra. Encha eles de sede com o seu testemunho, não só com suas palavras, com suas atitudes. Encham eles de sede, eles vão querer beber da água que você está transbordando, porque essa fonte está transbordando, ela não esgota, ela não acaba nunca. Você tem, querido, olhado ao seu redor, observando essas necessidades mais essenciais das pessoas. Elas estão perdidas, querido. Estão perdidas. Nós não podemos participar dessa mesa ignorando completamente essa situação. Então, quando nós resistimos, querido, a ser luz, sal, a evangelizar, a pastorear essas vidas, nós estamos resistindo a isso também. A olhar ao nosso redor. Quando nos importamos com vida, por que importamos com a festa do Senhor, com a ceia do Senhor, que é a celebração da vitória, da conquista, da conversão daqueles que estão ao nosso redor? Nós não podemos participar dessa mesa ignorando essa situação. Nós precisamos olhar ao nosso redor. Sim, querido, bem perto, mas muito perto de você, tem sempre alguém faminto. Pode ter certeza. Perto de você tem sempre alguém sedento, né? E necessitando dessa água que você está transbordando. Amém, querido? Então, essas pessoas não conhecem o caminho desse banquete, não conhecem o caminho dessa mesa. Eles não conhecem a responsabilidade, né, de mostrar esse caminho, de apontar esse caminho, é minha e é sua. Amém? Sempre olhe à sua volta. Vai ter alguém, Deus vai colocar alguém para você saciar a sede dessa pessoa. Ande sempre como esse punhado de sal, para enchê-las de sede, elas vão desejar a água que você tem. Seu bom testemunho, suas palavras de encorajamento, suas palavras de fé. Nunca murmure perto de uma pessoa, querido, que já está vivendo terrivelmente por não conhecer a Cristo. Que tipo de sal é esse? Esse é o sal insípido que Jesus diz que não serve para outra coisa a não ser jogado e pisado. Terrível, querido. Mas, 4, quem participa da ceia deve sempre também olhar para frente, para cima. O que mais? Ao redor. Passado. Para cima, passado, ao redor. E também deve olhar para frente. O versículo 26 diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sim, querido, não se engane. Cristo voltará. Cristo voltará. Não existe nenhuma verdade mais certa nesse universo. Ele voltará. E como filhos de Deus, nós estamos aqui reunidos, querido. Nós estamos sedentos, desejosos de contemplar o Senhor vindo sobre as nuvens. Quando te fala isso, o que é que você sente? Não vem não, que não estou pronto. Espere mais um pouco. Alguns até acham, acho que hoje conversei um pouquinho com o Ricardo lá, né? Falando sobre isso, alguns acham que Jesus está precisando dele para voltar. Enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, Jesus não vai voltar. Ele não disse enquanto, ele diz, o evangelho será pregado. Ele não depende de mim e de você, ele vai voltar. Com você indo para o inferno ou para o céu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Não depende da minha e da sua fé. Há uma promessa e o Pai sabe o dia exato que Jesus vai voltar aqui. Então, queridão, venha para essa mesa, mas olhando para o futuro, para esse estabelecimento do reino, desse reino de glória, para o dia em que nós iremos comer e beber fartamente dessa mesa do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo,
E o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. A volta de Jesus será algo glorioso demais. Para quem ama Jesus, será um dia de alegria imensurável. Porém, para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, será um dia de julgamento. Um dia de julgamento. A terra será desfeita, né, e todo o pecado vai ser destruído. Ninguém sabe quando, querido, Jesus vai voltar. Pode acontecer a qualquer momento. Talvez você não chegue na sua casa hoje. Talvez Jesus não volte para todos, mas volte para você. Quem me garante que eu termine essa pregação? Não dê graças a Deus, pode ser você. Quando nós vemos os sinais que estamos vendo, querido, guerras, desastres naturais, tudo está acontecendo. Falsos profetas, pestes, a ciência tão tendenciosa, todas essas coisas que estão acontecendo. Nós devemos sim sempre lembrar que a volta de Jesus está mais próximo do que nunca. Nós não queremos, querido, de forma alguma, ser apanhado, ser pego de surpresa. Por isso que é importante que a gente viva de maneira correta, de uma forma que agrada a Deus. Pergunto, nós temos meditado sobre essas coisas? Você tem se preocupado com isso, querido? Nós estamos observando esses sinais? Nós temos permanecido com temor diante dos sinais que têm aparecido? Ou faz tanto tempo que isso acontece, eu já me acostumei com isso? Onde estão, querido, os nossos olhos? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Onde eu tenho colocado? Onde eu tenho gastado a maior energia minha? Na minha empresa? No meu trabalho? Na minha profissão? Ou naquilo que deve ser o primeiro? Eu tenho deixado coisas inerentes ao reino de Deus, ministérios, por conta de trabalho, de serviço. Examine-se o homem a si mesmo. Então venha. Ah, pastor, mas eu já escuto isso que Jesus vai voltar faz muito tempo, eu nem penso mais nisso. Isaías 45, 22. Olhar para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 7. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Jesus não só diz para ficar atento à sua volta aos sinais, a não dormir. Nós não sabemos se vamos estar acordados ou já mortos quando Ele voltar. Temos que estar não como embriagado, mas sóbrio, não como vive em treva, mas para quem vive em luz, porque Cristo não nos fez para a perdição, mas para a salvação. Amém, querido? A ceia do Senhor também ensina que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar, querido,
significa ter o cuidado, é olhar com muito discernimento para si mesmo. Eu estou realmente vivendo, como um cidadão do reino de Deus. A minha característica maior é essa, um cidadão do reino de Deus. É assim que eu sou conhecido, na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha empresa, na rua, nos meus negócios. Eu sou conhecido como um cidadão do reino de Deus. Eu vivo em paz e em comunhão com os meus irmãos. Olhar para dentro de nós mesmos significa reflexão profunda das nossas atitudes, queridos, especialmente no que se diz respeito ao meu testemunho de vida. Olhar para dentro de mim me leva a uma mudança radical de pensamento, de atitude. A mesa sempre fala de comunhão. Ceia, ela fala de uma comunhão repleta de privilégios. Ceia, querido, fala de uma mesa recheada de bênçãos. Mas essa mesa não é para os egocêntricos. Não é para os orgulhosos, os egoístas, não. Jesus, pelo seu sacrifício, Ele nos aproximou dessa mesa. E assim como Ele não comeu sozinho, mas antes Ele chamou seus discípulos para estar com Ele, Ele quer também que nós não nos aproximemos dessa mesa sozinhos, mas em grande ou em perfeita comunhão com o corpo de Cristo. É assim que nós nos aproximamos dessa mesa. Vamos refletir com muita sinceridade, porque é isso que o texto nos diz. Como está o nosso interior? Não existe nada em nós que tem nos afastado dessa mesa? Será que algumas pessoas não estão aqui participando hoje da ceia do Senhor e talvez porque eu não soube reconhecer o que estava dentro de mim, os meus erros? Por eu não querer olhar dentro de mim, analisar o meu íntimo. Ceia fala de reconciliação. Efésios 2,16 diz: e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e desse evangelho de salvação para todos os pecadores. Antes nós estávamos, queridos, separados de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 59, versículo 2, os seus pecados faz separação entre vocês e Deus. Romanos 3, 23 também diz isso. Mas nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Quando nós levamos a nossa cruz, então nós devemos crucificar os nossos desejos e até, querido, as nossas opiniões. E nós precisamos com isso amar o próximo e nos reconciliar com os nossos inimigos. Não foi isso que Jesus fez? Éramos inimigos, por natureza inimigos de Deus, mas Cristo morreu por nós para nos reconciliar com o Pai. Porque a cruz também significa isso. Cruz significa reconciliação. É só de mim com Deus. Uau, aleluia! Cruz me reconciliou com Deus. Mas enquanto não reconciliarmos com os nossos inimigos aqui, essa ligação não será feita. Porque o que ligarmos aqui terá sido ligado no céu. Se eu não ligo perdão, se eu não ligo graça, misericórdia, amor pelos meus inimigos, eu não estarei ligando isso no céu também com o Pai. Querido, isso é sério ou não é? Muito sério. Eu peguei uma ilustração aqui, diz que quando o menino tinha 6 anos de idade, ele era uma criança, ganhou um presente, e era um caminhão de bombeiro. E aí, esse caminhão era de madeira, todos aqueles acessórios, ele tinha 12 miniaturas ali de bombeirinhos, que acompanhava aquele caminhãozinho de brinquedo. E aí, com muita facilidade, esse menino, ele encaixava os brinquedos na carroceria do caminhão, ou na cabine daquele veículo, né? Tinha espaço ali na cabine para ele e para mais um boneco. O restante ficava lá na carroceria. E no dia seguinte, que ele ganhou aquele brinquedo, ele colocou nome em todos aqueles bonequinhos.
Ele mesmo, né, era um daqueles bonequinhos. E os coleguinhas da vizinhança todo dele era o nome que ele deu naquele bonequinho. É óbvio que os que eram mais amigos dele tinham às vezes o direito, né? Os que tinham feito alguma coisa boa naquela semana, algum privilégio, ia para a cabine junto com ele, né? E isso variava conforme as brigas e as pazes que eles faziam. E um dia, um dos amigos desse menino ofendeu ele. E ele pegou aquela miniatura que tinha o nome do menino, que tinha magoado ele, e ele resolveu tirar aquele menino até da carroceria, aquele bonequinho. Aí ele cavou um buraco ali perto da casa dele, enterrou ali perto do pé de abacate. E depois, né, passaram os dias, aí choveu muito, fez sol, e ele esqueceu aquele boneco lá debaixo do pé de abacate, por muito tempo. E um dia, quando ele estava brincando com aquele caminhão, ele lembrou daquele boneco. Ele lembrou que faltava um. Aí foi onde ele tinha enterrado aquele bonequinho, e ele estava lá ainda, mas ele já não era do mesmo jeito, ele já não estava mais daquela forma. O que ele poderia fazer então? O boneco já tinha soltado a pintura ali, já tinha soltado algumas partes, estava bem esquisitinho, estava bastante segurado. O menino ficou muito triste, então ele limpou aquele boneco, o quanto ele podia, mas não adiantou nada, o bonequinho continuou desfigurado. E já que ele não podia mudar, ele resolveu então colocar esse bonequinho na cabine do caminhão do seu lado, ali. Para concluir, querido, essa mensagem, eu queria que por um momento nós fizéssemos uma introspecção em nosso coração para verificar se existe nele algum espaço vazio. Se existe um lugar aí que tinha que ter alguém, e não está já há muito tempo. Talvez essa pessoa já está desfigurada, marcada, suja. E talvez ela virá a si mesmo. Se você abrir o coração, se eu abrir o coração, ainda teremos a oportunidade de dar a ela uma nova perspectiva. Por que falta essa pessoa no seu coração? Por quê? Porque você se magoou? Porque eu me magoei com essa pessoa? Será que nós não enterramos aí no subsolo do nosso quintal, no quintal da nossa amargura ou do nosso coração, e hoje essa pessoa está enlameada, suja, enterrada, alguns definitivamente, será? Mas se nós estamos, querido, arrependido por isso, como esse menino, nós precisamos fazer alguma coisa para a gente continuar olhando com tranquilidade para o nosso interior. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar o nosso irmão no buraco ou nós vamos retirá-lo de lá? E pôr na cabine junto com a gente? Ou nós vamos continuar deixando ele abandonado? A pergunta é, por que abandoná-lo se Jesus tinha um problema muito mais sério conosco e não o fez? Vamos fazer então, querido, como esse menino. Nós vamos fazer todos os esforços necessários para nos reconciliar. Se possível, colocá-lo de novo nessa cabininha do nosso coração. Desse lugar que ele nunca deveria ter saído. Aí sim, querido, essa ceia vai ter significado para mim e para você. Ela vai ter cura, ela vai ter alegria, reconciliação, gratidão. Aí sim, ao aproximar dessa ceia, nós não vamos receber condenação, mas justificação.
Eu acho isso muito sério, querido. Mas infelizmente, talvez todos nós incorremos nisso. Quem não teve a oportunidade de se ferir com alguém hoje? Glória a Deus pela sua vida. O problema não é entristecer. E às vezes até se ferir com palavras, com atitudes. O problema é o que eu faço com esses ferimentos. Eu deixo Deus curar e não retiro as pessoas da minha vida, ou eu permaneço alimentando, né? O que nós chamamos lamber feridas. Tem gente que está lambendo ferida a vida inteira, enquanto Deus tem bálsamo de sobra que pode curar. E a cura, querido, envolve nós e Deus. Deus não faz o que eu não quero, o que eu não tenho nenhuma expectativa. Lembra Jesus, quando chegou na terra dele? A Bíblia não diz que ele não quis fazer milagres, ele não pôde fazer. Não pôde porque não havia expectativas, não havia nada no coração daquelas pessoas. Eliminar do nosso coração tudo que impede o mover de Deus, querido, é atrair as coisas boas do reino para que a gente tenha uma vida plena. Então essa mesa não é uma brincadeira. É um memorial que nos faz olhar para o céu, nos faz olhar o nosso passado, nos faz olhar para o nosso futuro, ao nosso redor, e nos faz reconhecer, querido, que nós precisamos ter um coração limpo, coração quebrantado, disposto a arrepender, a confessar, a perdoar, a ser perdoado. Tem gente que não quer nem ser perdoado. Se vier me pedir perdão, eu não vou perdoar. E eu não vou pedir perdão também. Sabe, queridos, dos tempos para cá, eu resolvi correr atrás de algumas coisas. Eu sei o que eu fiz. Eu sei pensamentos que eu tive. Talvez eu não sou esse santinho que você pensa. Mas eu estou disposto a ser. Por causa dele. Ele está voltando. Eu não quero ficar. Eu sei que ele me ama. E já morreu por todo e qualquer pecado meu. Eu não vou ficar guardando numa caixinha pecados. Não vou ter reservas de pecado na minha vida. Nada. Amém, queridos?